Olá, meu nome é Wanda, estou na missão de Madagascar e quero partilhar com vocês um pouco da nossa experiência aqui na evangelização em terras distantes. Então, nós temos um trabalho no presídio, um grupo de oração que nós iniciamos no presídio. Mas antes mesmo de iniciar esse grupo de oração, nós precisamos montar uma estratégia ousada e muito criativa. Por quê? Porque no presídio, aliás, aqui em Madagascar não tem nenhuma congregação que trabalhe com evangelização. Nós somos a primeira que começamos esse trabalho. Então é tudo muito lento e precisamos ter muita cautela. Antes mesmo de começar esse trabalho, nós rezamos e o Senhor nos deu uma visualização de cada um de nós com uma pequena lâmpada acesa, mas em um lugar claro. Então, um lugar claro, essa lâmpada acesa não mostrava muita diferença. E o Senhor ele nos convidava a adentrar em lugares escuros. E deu esse entendimento que os lugares escuros são as grandes trevas que há nesse país. E na medida que nós formos entrando e alcançando essas trevas, essa luz, apesar de ser pequena, ela tem uma potência muito grande de iluminar essa escuridão, essas trevas. Então, eu já rezávamos antes para ver como era que nós poderíamos entrar para a evangelização no presídio. E aí, a partir desse momento de oração, nós ganhamos uma força nova, porque nós acreditamos que essa pequena luz, essa pequena lâmpada, é a ação da graça do Espírito e o nosso carisma, que tem esse poder de ir além, de entrar, de adentrar nas terras estrangeiras, nas terras distantes, nas terras difíceis. E eu fui um dia conversar, marquei uma reunião com o diretor, a conversa foi agradável, mas ele já me lançou em um grande desafio. Me levou numa sala, numa área aberta, onde estavam em torno de 70 a 80 presos, só que essa situação de dignidade é a pior possível, porque eles estavam, alguns, a metade deles, um pouco menos da metade, sem nenhuma roupa e amarrado nos pés com uma corrente. E nesse espaço tinha algumas barras de ferro, onde essas correntes estavam ligadas ao preso e essa barra de ferro. Aí eu dei uns 3 passos e tudo que eu pude fazer foi dar aquela acenar assim com a mão, assim, meio que sem saber mais o que fazer. E dali eu já voltei e voltamos para a conversa e ele me perguntou: e aí, quantos desses vocês precisam? Aí eu disse assim, respirei fundo e disse com muita ousadia: de todos. Aí ele também deu aquela risada, pensando, isso nunca vai dar certo. Mas aí eu disse: de todos, mas para começar, nós queremos que você diga a quantidade que seria bom para o nosso trabalho. Eu sugiro 10, eu disse para ele. Aí ele disse: não, vamos liberar 6. Aí esses 6, combinamos que esses 6 saíam dali e iam para um outro espaço, uma outra sala. Só que quando eu saí do presídio, voltando para casa, assim, gerou no meu coração um medo, assim, de um pouco de desespero, como é que vai fazer, o que é que vai acontecer, porque não sabia, né? Eles nunca tinham recebido mulheres, homens, nem mulheres, nem ninguém para evangelizar, então a gente precisava montar uma estratégia muito forte. E aí, quando eu cheguei em casa assim, meio aqui, sem saber nem o que dizer, e uma das irmãs me perguntou: e aí, como foi? Eu só respondi: foi. Não tinha muita coisa para dizer, que eu estava ainda meio em estado de choque com a situação que eu presenciei. E depois eu fui rezar novamente e disse: Senhor, como é que nós vamos fazer? E Jesus, ele me dizia: sobre a mão de vocês tem uma luz que, apesar de ser pequena, ela é capaz de iluminar qualquer treva, seja ela o tamanho que for. E isso revigorou novamente as minhas forças e começamos esse trabalho de evangelização. E começamos com um grupo de oração, com 6, no mês de outubro do ano passado. E às vezes iam 7, 8, eles sempre aumentavam números, e aí em fevereiro, no começo de fevereiro, rezamos e decidimos a fazer nesse grupo de oração um seminário de vida no Espírito. E não podia fazer um final de semana um seminário de vida no Espírito, fomos dando as pregações semanais. E nós acreditávamos que ia dar certo até o final. E
toda semana convidamos as pregações e na semana passada, 15 dias atrás, fizemos a efusão do Espírito, que foi verdadeiramente assim, a ação da graça de Deus. Nós reconhecemos que verdadeiramente, a partir da nossa ousadia e da nossa confiança em Deus, porque somente em Deus nós podemos confiar, o seminário de vida, a efusão do Espírito, foi maravilhosa. Tivemos a presença do padre Tasso no meio de nós, que foi junto conosco para rezar por eles, e podemos escutar a partilha deles, que a partir do momento que nós começamos esse trabalho no grupo de oração de evangelização, dia após dia, pouco a pouco, eles foram começando a ter uma experiência com Deus, com a palavra de Deus, que eles não rezam, não conhecem, não conheciam. Então isso para nós foi assim, uma grande alegria, e tem sido uma grande alegria esse trabalho, que apesar de sermos poucos, nós acreditamos que verdadeiramente a ação da graça de Deus vai nos levando para esse espaço que é as trevas, mas que a luz de Deus, a luz de Cristo invade. E tivemos também várias outras ações que, apesar de acreditarmos ter sido ousadas, mas não deu assim aquele fruto que nós esperávamos. Foi a evangelização com as jovens, as adolescentes e jovens que vivem na prostituição. Essa daí não deu muito certo até agora, mas estamos bolando uma outra estratégia que, com essa luz, com essa pequena lâmpada na mão, nós acreditamos que vai ter um fruto. Já tínhamos rezado, e tanto a evangelização do presídio, como com essas jovens adolescentes, nós rezávamos antes e sempre pedindo um sinal a Deus, e o sinal que o Senhor nos deu foi, confirmando, foi a própria igreja local, a nossa diocese, nos convidou para entrar, invadir, para evangelizar essas duas áreas. Então, nós rezamos, e aí, vamos para um porto, porque essa cidade é uma cidade portuária, então as adolescentes a partir de 13, 14 anos, elas realmente já entram na vida de prostituição mesmo. E aí, nós marcamos um dia, fomos, já assim, dizer, não, a gente já vai começar, viu? Evangelizando forte. E quando nós chegamos lá, foi assim, um pouco decepcionante, porque as meninas, era dia, 4h30, 5 horas da tarde, as meninas que todas estavam com alguém acompanhando, como os estrangeiros, e aí nós fomos abordando assim, uma conversando com outra, e assim, as três, assim, que nós somos de cara, todas disseram, você tem trabalho para nos dar? Nós fazemos isso, é o nosso trabalho. O que é que vocês querem? Vocês são estrangeiros. Os estrangeiros, eles sempre chegam aqui para tirar o que nós temos. E muito argumento, nós entendemos que nós precisamos primeiro conhecer a vida delas, a cultura mais profunda do país, conhecer a vida delas uma por uma, né, para a gente ver se a gente consegue, porque foi assim, um pouco decepcionante mesmo, porque nenhuma apoiou nem conversar, e junto com os franceses pior, né, com os estrangeiros muito pior, porque elas têm realmente isso como um grande trabalho, elas trabalham, e uma delas disse, olha, eu perguntei, e sua família sabe? Sim, meu pai que me apresentou o rapaz. E aí? Meu pai já trabalhou com a família do rapaz. Então, tipo assim, os pais, realmente, a maioria dos pais, eles que iniciam, eles que levam, eles que apresentam as jovens. Então, é um pouco mais difícil. Então, nós percebemos com sabedoria de Deus que vai ser preciso criar um laço de amizade com elas, ir na casa, conhecer uma de cada, sem falar muito na evangelização, que ela precisa mudar de vida, mas com a nossa amizade, indo na casa, um acompanhamento um pouco que disfarçado, né? Um acompanhamento disfarçado de amizade, para ver se a gente consegue compreender de fato a mentalidade delas e fazer com que elas compreendam que elas podem trabalhar, ter uma vida tranquila, ter uma vida em Deus, sem precisar da prostituição. Então, isso nós sabemos que essa parte que nós fomos fazer para a evangelização com elas, verdadeiramente assim, não foi boa. Né? Nós precisamos parar, estamos ainda hoje rezando para descobrirmos
qual é o caminho perfeito, qual é o caminho melhor, o caminho correto. Aí nós estamos pensando que esse caminho de uma por uma amizade, conversar, ir na casa, talvez dê certo, porque elas vão se desarmando e nós vamos entrando, tipo, desfazendo o campo minado, porque na verdade é um campo minado, a gente não sabe onde está pisando. Então nós estamos pensando que dessa forma dê certo. Mas essa ação evangelizadora realmente, sim, não foi boa. Mas nós acreditamos que com essa lâmpada que nós temos na mão, nós podemos transformar a vida delas e a vida desse povo todo, né? Então essa é a nossa partilha. Shalom.